Segundo mês do nosso robozinho de média móvel. Como é que será que ele tá nesse segundo mês? Como é que ele está se comportando? Para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, esse é um vídeo de uma série onde eu disponibilizei em novembro um robô de médias móveis e recomendei ele para as pessoas. Em janeiro eu coloquei ele em conta real, e este é o segundo mês do robô de médias móveis. Um robô simples, com uma técnica simples, que causa muita controvérsia, muitos dizem que funcionam, outros dizem que não. Mas tem toda uma parte de risco-retorno e tendência, que é isso que é o que faz esse robô com um bom potencial de lucro. Então esse robô tem mais de 5 anos de backtest, tem um vídeo dele aqui no canal mostrando passo a passo como ele funciona, todo o backtest dele, análise de Monte Carlo, como colocar ele para rodar, e o link de download dele está aqui embaixo no vídeo, com todas as instruções de como ter acesso a este robô. No mês de janeiro ele acabou fechando negativo, e como é que será que ele fechou neste mês de fevereiro? Então, sem enrolação, pessoal, este é o resultado dele no mês de fevereiro. Isso aqui, ó, é Trade Performance. O que significa Trade Performance? É a performance real. Isso aqui não é backtest, tá? Este é o resultado da performance real. Eu vou mostrar para vocês a comparação com o backtest do mesmo período, né? Então ele teve 11 trades e 45,45% de taxa de acerto. Um profit factor de 1,89, né? 559 dólares com 20 de lucro e 310 dólares de drawdown. Resultado bem interessante para um simples robozinho de média móvel, né? Lembrando, pessoal, eu gastei 125 dólares para adquirir essa conta PA. Se em um ano ele me der 1.000 dólares, eu já vou ter tido um retorno de mais de 8 vezes o meu investimento. Então esse é um cálculo que eu faço quando eu boto rodar as minhas automações. O risco-retorno. O quanto ela pode me retornar perante ao quanto eu gastei. E aqui eu vou puxar do lado, ó, o backtest, ó. Tá vendo a diferença aqui no cantinho, ó? Trade Performance e Strategy Analyzer. O Strategy Analyzer é o backtest. É quando a gente roda ele aqui, ó, no mesmo período, ó, dia 2 do 2 até o 28 do 2, ó. Eu rodei esse backtest aqui, ó, aperto Run aqui, ó, e ele roda um backtest, ó, neste período, ó. Então aqui eu tenho o meu backtest. Então, como eu já falei muitas vezes nos meus vídeos, né, o importante é o backtest e o resultado em tempo real ficarem próximos. É muito difícil eles ficarem iguais, porque o tempo real nós temos slippage e o backtest a gente não tem slippage, né? Então, o backtest ficou um pouco melhor, né? 682, enquanto o tempo real ficou 559. Os dois ficaram com 11 trades, né? E 45,45% de taxa de acerto os dois. O backtest ficou com 1,98 e o Profit Factor 1,89, né? E o drawdown ficou praticamente parecido, né? 322 contra 310, né? Então esse é um ponto bem interessante, né? Porque eu prezo sempre falando nos meus vídeos é que o importante é que eles fiquem próximos, né? Como a gente está trabalhando com time frame de M15 aqui, então a tendência é que o backtest e o tempo real fiquem próximos. Quando a gente trabalha com tempos gráficos mais curtos, M1, isso já é mais complicado de acontecer. Mas então, dessa maneira, eu mostro para vocês que o backtest e o tempo real estão trabalhando muito próximos um do outro. E aqui vamos fazer uma análise dos trades, né? Vamos pegar os trades do tempo real e aqui os trades do backtest, tá? Aqui tem pontos bem importantes, ó. Em tempo real, no dia 2, ó, acabou entrando num tradezinho, ó, foi um tradezinho bem no final ali do pregão, né? E acabou dando um stopzinho de 3 dólares. E o backtest não entrou nesse trade, né? Então o nosso backtest entrou nos trades a partir do dia 3, né? Junto com o tempo real, ó. Então no dia 3, a gente teve 152 dólares de lucro em tempo real e o backtest ficou ficando com 342. Então aqui foi a grande causa da diferença entre o backtest e o tempo real. E depois vocês podem ver que todos ficaram muito próximos, né? No dia 6, ó, a gente teve 241 no backtest, 246 em tempo real, o tempo real ficou um pouco maior, né? No dia 11 a gente teve 310 de stop em tempo real, 322 no backtest. Esse dia 12 aqui, ó, bem interessante, ó, 633 de lucro
em tempo real e 639 no backtest. Então a gente pode ver que é muito próximo, né? E aqui, no dia 19, a gente teve um probleminha, tá? No backtest teve o trade, ó, e no dia 19, esse foi um dia que eu fiquei fora do meu computador, sem poder levar o meu notebook, sem ter acesso à internet. Então, nesse dia, eu desliguei todos os meus robôs. Todas as minhas contas, todos os meus robôs desligados. Eu não deixo meus robôs sem acompanhamento. Então, se eu tivesse acesso a um notebook, à internet, uma ou duas, três vezes no dia para acompanhar as operações, eu teria deixado ligado. Mas nesse dia eu estava totalmente isolado da internet, então eu deixei desligado. Então, isso foi um erro humano, né? Coisas que podem acontecer para qualquer um. E aí, voltando aqui, né? Então, vocês podem ver que, ó, por exemplo, dia 23, 117 na real, 122 no backtest, dia 24, 39 na real, 36 no backtest. Olha esse stop aqui do dia 26, ó, 71 na real e 70,9 no backtest. Então, fechamos com 559 dólares de lucro. E agora você deve estar se perguntando, como é que será que está o resultado dele no ano? Bom, ele está positivo depois desse resultado. Mas o resultado final é só lá no final do ano, ou só depois do primeiro saque. Pode voltar ao vídeo anterior, né, e ver como ele se comportou no mês passado e fazer as suas contas, né? Mas o objetivo aqui é educacional, é mostrar como se comporta em tempo real, comparando com o backtest. É mostrar o resultado real de uma estratégia simples, que causa controvérsia, que muitos dizem que não funciona. Esse robô é muito simples, é uma técnica muito simples, ele deixa muito dinheiro na mesa, muitas operações em que ele vai bem positivo, depois ele volta e acaba não fechando tão positivo assim. Mas aqui é para mostrar que o simples funciona. É uma coisa que eu defendo bastante nos meus projetos. O simples funciona. A gente não precisa de coisas mirabolantes para ganhar dinheiro e trabalhar com risco-retorno. Então é isso. Eu espero que tenham gostado do resultado do robô desse mês. Mês de março eu trago ele novamente, sendo positivo ou negativo. Mês a mês nós vamos acompanhar essa saga e ver como ele vai se comportar. Um robô simples de média móvel. E nos vemos no próximo vídeo.